Meus irmãos, o tema do sermão de hoje é a epígrafe de Mateus 7. Isto mesmo, é a epígrafe de Mateus 7, na perícope que compreende os versículos 24 a 27. Esta epígrafe a que eu irei anunciar é a epígrafe que se encontra aqui na minha Bíblia de Estudos de Genebra, que diz: os dois fundamentos. Os dois fundamentos. Desse modo, se você trouxe a Escritura, desse modo, se você trouxe a Bíblia, eu lhe convido a abri-la no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versos 24 a 29. Mateus, capítulo 7, versos 24 a 29. Nesta hora nós vamos olhar brevemente para essa perícope bíblica, para essa passagem bíblica nesta hora. Mas antes, irmãos, de realizarmos a leitura da Escritura, eu quero até sugerir que os irmãos mantenham a Escritura aberta durante toda a exposição do texto sagrado. Mas antes mesmo de fazer a leitura da palavra de Deus, vamos orar. Vamos olhar para Deus em oração, em busca de sua ajuda, em busca de sua bênção. Assim, feche os seus olhos, ore comigo nesta hora. Deus amado, nós estamos aqui diante da tua santa palavra. Tão somente inclina os nossos corações para abraçarmos com seriedade os teus ensinamentos. Ó Senhor, nós sabemos que precisamos da tua santa palavra e do teu Espírito Santo para entendermos, Senhor, cada palavra da Escritura Sagrada e para segui-la, pois é pela graça do Teu Espírito que nós podemos caminhar na vereda da piedade. Desse modo, Senhor, abre os olhos aos cegos e levanta os abatidos para que eles possam ver, para que eles possam entender pela fé a Tua palavra e, Senhor, receber a bênção da vida eterna por causa da obra de Cristo no Calvário. Ouve, Senhor, as nossas orações realizadas nesta hora. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora, queridos, em uníssono, vamos fazer a leitura desta passagem bíblica. Vamos fazer a leitura todos juntos da palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versos 24 a 29. Os dois fundamentos. Vamos assim fazer a leitura? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou,
sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Irmãos, esta foi a leitura da santa, inspirada, inerrante, autoritativa, suficiente e invencível palavra de Deus. Que Ele possa escrever sua verdade eterna em nossos corações. Meus irmãos, o Senhor Jesus, nos versos 24 a 29 de Mateus 7, nos dá uma parábola. Nos dá uma parábola sobre os dois fundamentos, há quem chame de os dois construtores. É certo que ele nos dá uma palavra sobre os dois fundamentos para ilustrar, isso mesmo, ilustrar o perigo de ouvir a palavra de Deus e não fazer o que ela diz que é para fazer. É exatamente sobre isso o que o Senhor nos ensina nesta passagem da Escritura. Sabe, em súmula, em síntese, em suma, o Senhor Jesus aqui, ele está nos advertindo contra a audição sem reação cristã. E nos versos 21 a 23, ele nos adverte contra dizer e não fazer. Ou seja, dizer que é crente em Cristo Jesus, mas não viver o que diz. E é exatamente sobre isso que Jesus está tratando aqui nesta passagem bíblica. É sobre ouvir a palavra de Deus e não fazer o que ela diz que é para fazer. Então, desse modo, irmãos, nós aprendemos aqui múltiplas coisas. Nós aprendemos várias coisas nesta passagem bíblica, mas eu vou pelo menos destacar três grandes verdades nesta noite. A primeira verdade é que somente aqueles que praticam a palavra de Deus e abraçam o senhorio de Cristo são os seus discípulos. A segunda verdade é que aqueles que meramente dão atenção a Cristo serão condenados. E por fim, a terceira verdade é que o Senhor Jesus Cristo é o único meio de salvação daqueles que são edificados sobre a rocha. Primeiro ponto. Vejamos agora a primeira coisa, ou seja, a primeira verdade destacada aqui no texto é que somente aqueles que praticam a palavra de Deus e abraçam o senhorio de Cristo são, de fato, seus discípulos. Jesus disse, verso 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Observe, irmãos, as palavras de Cristo. Em outras palavras, Cristo disse, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, serão como sábios, serão prudentes. E isso quer dizer, não basta ouvir. Isso quer dizer, de forma simples e objetiva, não basta ouvir, tem que viver. Não basta ouvir, tem que viver, ou seja, não é suficiente, repito, não é suficiente escutar a palavra de Deus, mas
tem que viver a palavra de Deus. Não basta dizer que é um discípulo de Cristo, porque dizer apenas não é viver. Mateus Henry, um puritano muito amado da Igreja de Cristo, ele disse: Jesus mostra através de uma parábola que apenas ouvir essas palavras de Cristo não nos fará felizes, se não tomarmos a decisão de praticá-las. E que se ouvirmos e praticamos, seremos abençoados. Henry segue dizendo: aqueles que ouviram as palavras de Cristo foram divididos em 2 grupos. O grupo daqueles que ouvem e praticam o que ouviram, e o grupo daqueles que ouviram, mas não praticam. Cristo pregava para uma multidão múltipla, para uma multidão mista, portanto separou um grupo do outro, da mesma forma como irá fazer no grande dia, quando todas as nações estarão reunidas perante Ele. Irmãos, Cristo ainda fala dos céus hoje. Ele fala através da exposição da sua santa palavra, através do seu Espírito. Ele fala através dos ministros e das providências dos 2 tipos de pessoas que o ouvem. Veja, ouvir Cristo não significa apenas prestar atenção às suas palavras, mas significa obedecê-lo. Praticar as palavras de Cristo é se abster, e isto com consciência, é se abster conscientemente dos pecados que Ele proíbe, executar os deveres que de fato Ele exige. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossos atos, a disposição da nossa mente e o curso da nossa vida deve estar em sintonia com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, essa obrigação Ele exige de cada um de nós. Todas as palavras de Cristo, eu digo todas as palavras de Cristo, não só as leis que Ele promulgou, mas também as verdades que Ele revelou. Todas as palavras de Cristo devem ser praticadas por nós. Meus irmãos, veja só, não podemos realmente acreditar nas palavras de Cristo. Não podemos, de fato, acreditar nas palavras de Cristo, se não agirmos de uma forma que corresponda com elas. Observe que não basta ouvir as palavras de Cristo, compreendê-las, lembrar-se delas, ouvir, comentar, repetir, discutir essas palavras. Não basta ouvir. Tem que praticar as palavras de Cristo. Fazer isso e viverás. Aquele que ouvem e pratica são abençoados e se tornam, irmãos, parentes de Cristo. E aqui eu trouxe um exemplo. Note um exemplo prático disso. Em Mateus 6,15, Jesus disse: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse verso não quer dizer que o perdão de Deus na sua vida depende do seu perdão aos outros, mas que se você foi de fato perdoado por Deus, você será capaz sim de perdoar os outros. E se você não for capaz de perdoar os outros, isso significa que você nunca foi abraçado pelo perdão divino. Parece complexo, mas é a vontade de Deus. Meus irmãos, eu digo isso porque a graça de Deus trabalha. Eu digo isso porque a graça de Deus sempre trabalha perdão nos corações dos crentes. Em Mateus 12,50, Cristo disse que qualquer
qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Ser irmão de Jesus Cristo, irmãos, significa caminhar na vereda de obediência ao Pai Celeste. Em Lucas 11:28, Jesus disse: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E nessas palavras, Jesus está simplesmente reforçando o que aprendemos no Salmo de número 119. Eu não vou fazer aqui a leitura do Salmo 119 agora. Note, queridos, que a sabedoria a qual o salmista louva ao Senhor não é por causa de ter meramente um conhecimento teórico de Deus, mas é por causa de um conhecimento prático de Deus. Não é apenas dizer, como eu conheço a palavra de Deus apenas para impressionar as outras pessoas com a sua sapiência bíblica. Mas de fato é ser genuinamente impressionado com as coisas de Deus, compreendidas na Escritura Sagrada. Aleluia. Observe que João 14:15, ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E em João 14:24 ele disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Veja, note que Jesus enfatiza que não devemos ser discípulos de lábios, mas devemos ser discípulos de verdade. Ou seja, a nossa vida deve refletir aos outros a luz do mundo, como bem disse o reverendo Hernandes Dias Lopes na abertura da Consciência Cristã. Desse modo, irmãos, Cristo está chamando os seus discípulos para construir as suas vidas sobre o seu fundamento, sobre o fundamento de sua pessoa, sobre o fundamento de sua palavra. E note que ele está aqui nos chamando para conformar os nossos pensamentos, conformar os nossos desejos, conformar as nossas ações ao Evangelho de Cristo. Observe o que ele disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Ouvir. Você está me ouvindo? A raiz do verbo ouvir, do grego akuo, significa estar dotado. Está dotado com a faculdade de ouvir. Isto é, receber uma comunicação de alguém. E receber uma comunicação de alguém significa não estar surdo. Ou seja, é considerar o que está ou tem sido dito. E a questão é: você tem considerado a palavra de Deus? Você tem considerado a palavra de Deus? Ou você está surdo para a palavra de Deus? Afinal, irmãos, por onde anda os seus ouvidos? Por onde andam os seus ouvidos? Será que eles estão de fato atentos à Escritura? Atentos à palavra de Deus? Palavra, meus irmãos, o termo palavra, nesse verso número 24, corresponde ao termo grego logos. Logos aqui quer dizer a viva voz de Deus. E a questão é: você está atento à viva voz de Deus? E o termo pratica, do grego piuê, quer dizer fazer, quer dizer agir. E desse modo, o que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando o quê? O verdadeiro discípulo de Cristo, eu digo o verdadeiro, é aquele que ouve, akuo, e pratica, piueu, o logos.
Ou seja, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que ouve e pratica o Evangelho de Cristo. E o verso 25 segue dizendo: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas não caiu. Por que não caiu? Não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Edificar, no grego, ikodomeu, que quer dizer construir. E rocha, lembra o que quer dizer rocha? Quer dizer Petra, que quer dizer, do grego Petra, que quer dizer pedra, que quer dizer alicerce. E desse modo, o que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Jesus está nos ensinando que a nossa casa, do grego iukia, que a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, propriedade, deve ser construída, deve ser alicerçada sobre, ou melhor, presa a pedra. E quem é esta pedra de Mateus 7? Essa pedra é o próprio Cristo, porque Cristo mesmo é a rocha dos crentes. Isaías disse: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião a pedra, pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. 1 Pedro 2,6 diz: pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião a pedra angular, pedra eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele disse: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Irmãos, Cristo mesmo é a rocha dos crentes. E de acordo com Kistemaker, segundo o ensino de Jesus, edificar alguém a sua casa sobre a rocha significa não só ouvir o Senhor, mas em gratidão pela salvação recebida, pôr em prática, isso mesmo, pôr em prática os seus mandamentos. Pela graça de Deus, o homem sábio faz assim. O homem estulto não faz assim. O homem estulto, confiando em si mesmo e recusando-se a pensar no futuro, não faz. Ele é um ouvinte. O homem insensato, o homem estulto, ele é apenas um ouvinte, porém um não praticante do Logos. O homem insensato segue os seus impulsos de sua própria vontade pecaminosa. Ele, de fato, não é um discípulo de Cristo. A segunda verdade que podemos aprender ou destacar nesta passagem bíblica é que aqueles que meramente dão atenção a Cristo serão condenados. Serão condenados. Veja o que Cristo disse nos versos 26 e 27. Cristo disse, você quer ler comigo? Os versos 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, em outras palavras, esses versos nos dizem que todo aquele que apenas ouve a palavra de Deus e não as pratica será condenado.
Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que devemos considerar o fundamento da nossa vida, que não são as nossas próprias ambições, que não são o nosso próprio código de ética, os nossos próprios desejos terrenos e temporais. Pelo contrário, qual é o fundamento da sua vida? Qual é o alicerce da sua vida? Sabe, o fundamento da nossa vida é Cristo, pois Ele mesmo é a rocha dos crentes. Sabe, nossa vida de fato deve ser construída, alicerçada sobre a rocha, sobre Cristo, sobre a sua palavra, sobre o verbum Dei, a vox Dei, a voz de Deus, ou sobre outras coisas. Sabe, meus irmãos, em outras palavras, o Senhor Jesus nos diz: para além de Cristo, isto é, para além dele mesmo, tudo o que resta na vida é areia. Assim, queridos, assim sendo, se a nossa vida não é construída sobre a rocha, se não é alicerçada sobre a rocha, ela é construída, ela é alicerçada sobre o resto. E o que é o resto? O resto é sobre a areia. Areia, do grego amos. Sabe, amos. Areia não aguenta por muito tempo. Areia não aguenta por muito tempo a força das chuvas, a força dos rios, dos ventos, e o resultado disso é o desabamento, isto é, a queda, ou seja, a condenação. Sabe, eu de fato não sei se você está alicerçado sobre a rocha, aqui do verso 24, mas diante das forças das chuvas, diante das forças dos rios, dos ventos, das provocações, das tempestades dessa vida, entre outras coisas, é possível saber sim, se você está edificado sobre a rocha ou não. Sabe, desse modo, diante de todas essas forças, a dica é: permaneça firme na rocha. Permaneça firme na rocha. Permaneça sobre a rocha. Permaneça em Cristo, pois Ele mesmo é a rocha dos crentes. Em Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo disse: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão sobre a rocha. Ou seja, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus queridos, as chuvas vêm. E quando as chuvas vêm, as chuvas elas são despejadas sobre e contra as duas casas. Quando as águas dos rios vêm, elas atingem as duas casas. Quando as forças dos ventos vêm, eles atacam violentamente as duas casas, mas Cristo, em sua parábola, diz que apenas a casa que não cai é aquela que está edificada sobre a rocha. E com relação à igreja, o pastor Steven Lesson, ele disse que a história registra que quando uma igreja é edificada com o ouro, a prata e as pedras preciosas de uma mensagem centrada em Deus, ela é fortalecida, e assim ela pode resistir aos mais difíceis temporais. Nem mesmo os ventos tempestuosos da apostasia, nem mesmo os ventos tempestuosos da perseguição e das terríveis chamas do martírio podem fazê-la cair. De fato, irmãos, sempre que a igreja é edificada sobre a rocha da graça soberana de Deus, ela permanece inamovível. Como inamovível tem permanecido nas horas mais tenebrosas da história. Andrei. O terceiro ponto. Por fim, irmãos, a terceira verdade que podemos aqui extrair, que podemos destacar ou aprender nesta passagem bíblica é que o Senhor Jesus Cristo é o único meio de salvação daqueles que são
edificados sobre a rocha. Veja o que dizem os versos 28 e 29. E você pode até ler comigo os versos 28 e 29. Vamos fazer a leitura? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões como? Maravilhadas. Como estavam as multidões? Maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem a autoridade e não como os escribas. Meus irmãos, essa passagem bíblica ela faz uma afirmação surpreendente. Essa passagem ela afirma em termos inequívocos que o Senhor Jesus é divino, é o divino Filho de Deus, que Ele é igual a Deus em poder e em glória, e que Ele é o único meio de salvação. Mateus nos diz que quando Jesus terminou o Sermão do Monte, como estavam as multidões? Como estavam as multidões? Maravilhadas. Como estavam as multidões? Maravilhadas. Esse é exatamente o registro aqui dos versos 28 e 29. Mas, irmãos, você conhece a triste coisa que Mateus não nos contou? Como estavam as multidões? Maravilhadas. E eu fecho dizendo: você conhece a triste coisa que Mateus não nos contou? Mateus não nos contou que eles creram. Mateus contou que eles estavam como? Maravilhados. Mas qual foi a triste notícia? Que Mateus não nos contou aqui no seu evangelho. Mateus não nos contou que eles creram no Senhor Jesus Cristo. Eles apenas ficaram como? Maravilhados. Maravilhados com os ensinamentos de Jesus. Mas eles não receberam esses ensinamentos pela fé. Sabe, irmãos, é possível ouvir a pregação fiel do Evangelho de Cristo e mesmo assim não receber esses ensinamentos. É possível ficar espantado, é possível ficar maravilhado, mas é possível não crer. Você está maravilhado com a Escritura, você crer na Escritura Sagrada. Note que Mateus 7, 21 a 23, nesta referência, Cristo disse, vou me aproximar ao fim, com as palavras de Cristo. Ele disse, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizeram muitos milagres? Então, Cristo vai dizer assim, então lhes direi explicitamente, sem rodeio, com lampejo, com aclaração. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci, maravilhados com a minha doutrina. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A pergunta é, irmãos, você
de fato conhece Jesus Cristo, a rocha de Mateus 7,24? Ou você está apenas espantado, espantada, maravilhada com essa rocha? Comprou até um souvenir de uma pedrinha de Israel, trouxe para casa. E quando morrer, vai deixar no testamento: coloque essa pedrinha dentro do meu caixão, porque eu estou espantada com essa rocha, com esse Cristo dos crentes. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que apenas ouve entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabe, você conhece aquele que é o próprio Filho de Deus, o divino Filho de Deus, igual a Deus em poder e glória. Você conhece aquele que é o único caminho da salvação? Você já abraçou os seus ensinamentos, ou você fica apenas maravilhados? Desse modo, irmãos, aqui não é um apelo, mas se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu convido você a uma reflexão. Não basta ter Bíblia de Genebra. Importa-vos nascer de novo. Religiosos também existem nos dias de hoje, mas para estes é a mesma coisa, é a mesma regra. Importa-vos nascer de novo. Você está maravilhado com Cristo? O Cristo de fato já transformou a tua vida? Você sabia que o seu coração tem joelhos? Não sabia? Incline os joelhos do seu coração. Isso mesmo. E reconheça que Cristo é o único fundamento, é o único alicerce que irá sobreviver no teste da vida e no teste do julgamento final. Assim que o Senhor nos abençoe, através da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.